Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje a gente tem aquela lista maravilhosa que vocês adoram, com os 15 melhores filmes de terror lançados em 2022 até agora. Eu sempre faço essa lista aqui no canal, principalmente quando passa o primeiro semestre, a gente já tá aí em julho, quase na metade de julho. Então decidi trazer uma lista com filmes incríveis, muitos deles desconhecidos, para vocês conferirem. Então não saiam, tá? Porque a lista está sensacional e tenho certeza que vocês irão adorar. Mas antes, queria convidar todos para conhecerem a nossa loja com camisas incríveis, personalizadas, totalmente influenciadas e inspiradas em grandes clássicos do terror. Nessa primeira coleção, todas as camisas foram feitas à mão, com os desenhos originais dos filmes A Bruxa, A Hora do Pesadelo, Alien, Halloween e Terrify. Todas elas são em 100% algodão, com o melhor tecido do mercado e leves para serem usadas em qualquer ocasião, principalmente naquele almoço confortável com a família. E além de ter uma qualidade incrível, o preço também, gente, tá incrível, tá? Tô falando sério aqui pra vocês, sendo bem honesto. Inclusive eu tô usando uma maravilhosa do filme Alien, não dá pra ver direito, né? Não. Vou ter que dar aquela levantadinha, porque o cenário aqui é pequenininho, tá, gente? Deu pra ver? Mais ou menos. Mais ou menos, vou levantar aqui, ó. Essa aqui é do Alien. Tá bom? Tem várias outras peças lá na loja para vocês conferirem. Para quem quiser adquirir algumas dessas peças, basta vocês acessarem o link que eu vou deixar no box de informação logo abaixo, ou também através das nossas redes sociais, no @califuraoficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então vão lá, aproveitem, porque o Halloween tá chegando, pra cidade presente, pra dar de presente pra alguém, vale super a pena, tá bom? Agora, dados os recados, vamos ao que interessa, que é falar sobre terror. E pra começar, em 15º lugar, fica com um filme sem saída, que é perfeito para quem gosta de um ótimo thriller com bastante suspense e mistério. Uma universitária acaba presa em um ponto de descanso em uma rodovia durante uma nevasca, junto com mais 4 estranhos. A jovem acaba descobrindo uma garota presa em um dos carros no lado de fora e precisa correr contra o tempo para descobrir quem dos 4 estranhos é o sequestrador. Baseado em um romance com o mesmo nome do escritor Taylor Adams, que inclusive está no roteiro desse filme, ele não pode soar como original, mas é bem eficiente no que se propõe, fora que a atriz, que é a protagonista, é extremamente carismática e muito bem interpretada pela talentosa Havana Rose Liu, que está incrível nesse personagem, dessa mulher que acaba fugindo, na verdade, de um centro de reabilitação, porque a mãe dela está acamada, e ela acaba ficando preso nessa estrada, com um monte de pessoas estranhas dentro desse lugar, onde é um lugar seguro, e ela acaba encontrando essa menina sequestrada dentro de um carro, então ela não pode confiar em ninguém. Rola algumas reviravoltas que pode parecer previsível, mas é funcional. Vale sim mencionar ele nessa lista, porque é bem eficiente, eu garanto que muitas pessoas irão adorar. E para quem quiser conferir, tem ele disponível na Star Plus, ou vocês também podem procurar na internet. Em 14º lugar fica o filme Thorn Hearts, que é um filme incrível, provavelmente pouquíssimas pessoas conhecem ele, e é uma das poucas produções que a Blumhouse conseguiu acertar esse ano. No filme conhecemos uma dupla de cantoras country em ascensão, que procura conselhos na mansão reclusa de uma ídola chamada Harper Dutch. O que começa como uma visita amigável se transforma em uma série de absurdos que forçam as amigas a encararem até onde elas estão dispostas a ir para realizarem seus sonhos. Esse é aquele tipo de filme bem diferenciado e gostoso de assistir, que tem uma premissa que vai por um outro caminho, tá? Bem diferenciado, como falei pra vocês. Aqui a gente tem uma abordagem de um thriller com terror psicológico, ao mesmo tempo com doses de humor, que a gente chama, né, de terror, que é essa mistura de terror com humor, só que de uma forma muito mais sagaz e crítica, porque traz
crítica social com relação às mulheres dentro da indústria, como são tratadas e até onde os limites delas são levados por conta da indústria, que é extremamente tóxica. E aqui a gente tem essas duas personagens que são amigas, são cantoras e vão para casa da sua grande ídola, só que acabam ficando presas dentro dessa casa por conta da sua ídola, que faz todo tipo de jogos mentais com as mesmas para ver se elas são capacitadas para aquele tipo de ramo. E assim, tem situações absurdas, é um filme linear que vai crescendo aos poucos, vai ficando bem tenso, tem algumas cenas bizarras, eu acho que vocês irão adorar. Fora que tem ótimas interpretações, principalmente da Katey Sagal, que tá absurdamente incrível nesse papel, interpretando a Harper Dutch, que é essa vilã, entre aspas, tá incrível aqui, tem uma fotografia espetacular, a trilha sonora é impecável, inclusive a voz da Katey Sagal é absurdamente incrível, eu sou apaixonado por essa mulher. Fiz questão de colocar esse filme nessa lista porque eu tenho certeza que várias pessoas não conhecem ele, então tá aí a oportunidade, e para quem quiser assistir terá que procurar na internet. E ocupando o 13º lugar, não poderia ficar de fora, é o filme Watcher, que é muito bom, repleto de suspense e horror psicológico, e tenho certeza que muitas pessoas irão ficar tensas do início ao fim assistindo esse filme. Um jovem casal se muda para um novo apartamento em Bucareste, enquanto um pânico em toda a cidade está se formando sobre um possível assassino em série à solta. Julia, que se encontra isolada em seu novo ambiente, torna-se cada vez mais atormentada pela crença de que está sendo perseguida por um observador invisível no prédio da frente. Sei que a premissa desse filme pode parecer não tão original, mas a direção primorosa da diretora Chloe O'Kinnon tá incrível nesse filme, ela tem uma sensibilidade extraordinária para construir as cenas. Aqui a gente tem essa personagem que se muda para Romênia e tem esse viral de um assassino em série, está ali em espreita do seu bairro, onde ela mora, ela não consegue se comunicar com as pessoas por conta da barreira linguística, então o filme vai criando toda essa sensação de claustrofobia em cima da personagem, e a gente vai acompanhando ela sendo perseguida e ao mesmo tempo vendo pela janela alguém observar ela do outro lado do prédio. É um filme que é muito bem dirigido, sério, gente, não é original, mas ele é tão bem dirigido, consegue criar uma densidade incrível em cena, fora que ele também não poupa no quesito violência gráfica, tem momentos assim que eu acho que várias pessoas irão adorar, então assistam esse filme porque ele é outro também que tá na lista aí de filmes desconhecidos e que vale super a pena dar aquela conferida, um baita filmão, e para poder conferir vocês também terão que procurar na internet. Em 12º lugar, o próximo filme é perfeito para quem gosta de uma trama sobrenatural e macabra. Estou falando de La Abuela, o novo filme do diretor Paco Plaza, que já dirigiu outros filmes incríveis como REC e Verônica. Susana precisa abandonar sua carreira de modelo em Paris e retornar para Madrid, quando descobre que sua avó Pilar, que criou após a morte de seus pais, sofreu um AVC, mas ao chegar ela se vê presa em um pesadelo quando percebe que o comportamento estranho de Pilar pode não estar relacionado à doença. Sou suspeito para falar desse filme porque eu sou apaixonado pela direção do Paco Plaza, e apesar dele não ser tão original e logo no início entregar o que a gente vai ver logo a seguir, posso dizer para você que ele é muito competente na sua proposta, tem uma fotografia incrível, a trilha sonora desse filme é impecável, além de proporcionar ótimos momentos de sustos, e tem essa crítica também no contexto estético, né? Ele é um filme que pode causar aquela sensação aberrante com relação ao corpo, porque ele expõe muito o corpo na velhice, e tem algumas pessoas que têm esse problema, e o filme trata justamente sobre esse culto ao corpo, à vaidade. Não vou dar mais informações porque seria spoiler, e posso dizer que tem cenas bem bizarras aqui, tem essa parte dramática dessa neta tentando ajudar a sua avó, só que ela se vê presa ali junto com alguma coisa envolvendo o ocultismo que vocês entenderão quando assistirem o filme, mas tem cenas bem originais, bem intrigantes e interessantes também, principalmente com essa parte relacionada ao drama, com a parte também do bizarro e daquilo que é aberrante, como falei pra vocês. Eu acho que vocês irão adorar, tá bom? E para poder conferir esse filme, também terão que procurar na internet.
Passando para o 11º lugar, o próximo filme me surpreendeu muito, confesso para vocês, ainda mais sendo uma produção de baixíssimo orçamento, e foi uma das grandes surpresas do ano, pelo menos para mim. E o nome dessa pérola é You're Not My Mother. Em um bairro de periferia ao norte de Dublin, a mãe de Char desaparece após deixá-la no colégio. Quando ela reaparece, Char se torna determinada a descobrir a verdade sobre seu desaparecimento e desenterra os segredos sombrios da sua família. E temos aqui uma ótima produção irlandesa que tem uma pegada de folk horror, envolvendo a família dessa menina, que é totalmente preocupada com a sua mãe, que é bem desestruturada emocionalmente, é considerada louca pela pequena cidade onde ela mora, e ela acaba sofrendo bullying, um bullying pesado por conta disso, por conta do histórico da sua mãe. Então o filme trata muito sobre essas questões mentais, ao mesmo tempo alinhada com o sobrenatural e o drama familiar. Então ele é bem denso, é bem tenso tudo que acontece aqui. Tem cenas que são assustadoras, tem cenas que são bem difíceis de ingerir, principalmente nesse contexto familiar, que é algo tão presente na família de todo mundo, né? E ele me surpreendeu justamente por conta disso, porque o roteiro dele é muito bem feito, as atuações são monstruosas, fora que é tudo feito em apenas pouquíssimas locações e pouquíssimos atores em cena. É tudo muito bem feito com pouquíssimo orçamento, né? Frisando isso do pouquíssimo, porque é difícil fazer filme de baixo orçamento, mas esse aqui eles acertaram muito. Eu fiz questão de trazer para essa lista porque ele é um dos meus favoritos do ano e vocês precisam conhecer. E para quem quiser assistir, também terá que procurar na internet. Só frisando uma coisa, tá, gente? Muitos dos filmes que eu tô indicando tem que procurar na internet porque alguns deles não participaram do circuito tradicional de cinema e nem foram parar em plataformas de streaming. Então vocês podem procurar na internet, é fácil de encontrar, tá bom? Porque é um direito nosso ter acesso a esses filmes. Então fica a dica aí para vocês. Partindo agora para o nosso top 10, em 10º lugar é um filme bem ame ou odeie, que é Crimes do Futuro, o novo filme do David Cronenberg, que trouxe de volta sua essência envolvendo body horror. A história se passa em um futuro distópico onde os humanos evoluíram para se adaptarem aos elementos sintéticos que os cercam. Essas adaptações levam um artista a ganhar órgãos a mais e ficar famoso com performances de remoção dessas partes extras. Ao atrair olhares do governo e do público, ele começa a planejar sua apresentação mais ambiciosa. O que tem de gente elogiando e massacrando esse filme não tá escrito. Mas pra mim, no meu ponto de vista, eu acho que foi uma volta decente do David Cronenberg. Não considero o melhor filme dele, como algumas pessoas estão dizendo, muito pelo contrário, mas eu entendo que a premissa dele é bem interessante e plausível e traz uma reflexão sobre essa evolução, né? Sobre a evolução da raça humana, sobre essa crítica a esse culto ao corpo também, porque futuramente, dentro desse futuro distópico criado nesse filme, o prazer, né? O prazer do sexo é sentir dor e ter essas modificações corporais. Então tem todo o contexto político por trás, até mesmo social no contexto desse filme. Ele é impecável visualmente, tem cenas bem grotescas que muitas pessoas irão adorar, mas já aviso que é um filme anticlimático, então não esperem sustos, tensão ou algo do tipo. Na verdade ele tem uma narrativa bem linear até o final, sem muitas grandes firulas. Na verdade tudo é muito visual esteticamente, então é um filme mais sensorial, como posso dizer, tá? Mas eu acho que muitas pessoas podem gostar e outras irão odiar, isso é certeza. Mas para que cada um tenha sua própria conclusão, assistam o filme de qualquer maneira, tá bom? E para quem quiser assistir esse filme, ele está sendo exibido em alguns lugares do país, nos cinemas, ou até mesmo de forma gratuita. Aqui na minha cidade não tem previsão para isso até o momento, mas vocês conseguem encontrar facilmente também na internet. E em 9º lugar fica com um filme que talvez seja um dos que eu estava mais aguardando para poder assistir esse ano, e só está nessa posição porque eu fui com muitas expectativas em cima dele e eu tenho algumas considerações sobre o resultado final. E estou falando de Man, um mais novo trabalho do diretor controverso Alex Garland.
Após uma tragédia pessoal, Harper decide ir sozinha para um retiro no meio de um belo campo inglês, na esperança de encontrar um lugar para se curar. Mas alguém ou algo na floresta ao redor parece estar perseguindo ela. O que começa como um pavor se torna um pesadelo, habitado por suas memórias e medos mais sombrios. Sou um grande fã do Alex desde Ex Machina, que é um filme que eu sou apaixonado. Eu acho a direção dele bem autoral e nesse filme não é tão diferente. Ele traz vários simbolismos, várias alegorias com temáticas religiosas, pagãs e tudo mais. Só que pra mim, no final, o contexto dele acabou ficando um pouco superficial para a história. Essa é a minha opinião. Mas por que ele tá nessa lista? Porque apesar de tudo é um filme muito bem feito, isso eu não posso tirar o mérito da direção espetacular dele, principalmente envolvendo a parte de fotografia, que é absurdamente incrível. Tem a ótima atuação da atriz Jessie Buckley, que tá absurdamente incrível no personagem principal. Ela entrega várias nuances de desespero, de tristeza, assim, tá impecável nesse papel. Fora que tem algumas cenas bem bizarras, bem grotescas, com uma sequência final envolvendo body horror que eu nunca vi na minha vida. Sério, eu achei bem original, bem legal mesmo. Só que no meu ponto de vista, se fosse dirigido por uma mulher, eu acho que teria mais sensibilidade para tocar nesse assunto específico, envolvendo essa questão sobre o que o machismo pode causar no emocional de uma mulher. Então, pra mim, é um bom filme, tá? Vale super a pena dar aquela conferida. E pra quem quiser conferir, também terão que procurar na internet. E pegando o 8º lugar, fica o novo filme da franquia Pânico, que acabou me surpreendendo positivamente. Eu não estava esperando isso, estava morrendo assim de preocupação real mesmo, porque infelizmente o Wes Craven nos deixou em 2015, mas acabou me surpreendendo e me rendi a esse novo filme da franquia. 25 anos após uma série de crimes brutais chocar a cidade tranquila de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara do Ghostface e começa a perseguir um grupo novo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. Dirigido pela dupla Matt Bettinelli e Tyler Gillett, dos criadores de O Casamento Sangrento, esse filme conseguiu sim fazer jus à franquia. Fiquei preocupado, mas eles conseguiram entregar um ótimo resultado, trazendo de volta o Ghostface, só que de uma maneira muito mais sanguinolenta e violenta também. É um filme com bastante tensão. Eles incluíram novos elementos dentro da história, novos personagens que dá margem para criar várias outras coisas dentro da franquia, fora que brincam também com a metalinguagem, só que agora com esse horror mais contemporâneo. É um filme extremamente divertido, é basicamente isso que a gente pode dizer assistindo Pânico. São filmes divertidos para assistir, acho que todos os filmes da franquia eu curto pra caramba. Esse conseguiu muito bem manter o mesmo nível dos outros filmes, então pra quem procura aí um slasher raiz, com muito sangue, mortes incríveis, acho que só faltou um pouquinho mais cenas de perseguição nesse filme, mas vai que no próximo, né, a gente acaba se surpreendendo, tô torcendo pra isso. Então pra quem quiser conferir, tem ele disponível em várias plataformas, inclusive aqui mesmo no YouTube para alugar, ou vocês também podem procurar na internet. E em 7º lugar fica com um filme vindo diretamente de Taiwan, que se chama Marcas da Maldição, que foi lançado recentemente. Tenho certeza que pouquíssimas pessoas conhecem também. Eu nem sabia da existência desse filme, descobri através de um inscrito. Fui assistir e me surpreendi muito. E é um prato cheio para quem gosta de filmes com temática sobrenatural e found footage. O longa conta a história de uma mãe que, após 6 anos tentando se desvincular dos traumas do passado e pegar a guarda da sua filha de volta, que está em um orfanato, quando se vê liberta e cuidando da sua filha novamente, o mal que ela deixou para trás volta para perturbá-la. Para quem acompanha o canal sabe que sou fascinado por filmes de terror asiáticos, principalmente pelo fator de serem filmes mais sinistros, e também tem a questão cultural, que é um plus a mais. Pode-se dizer que esse é uma mistura de The Medium com Neuroi, tá? Que também são filmes em found footage ou até mesmo documentário. Para quem não sabe o que é um documentário, é como se fosse um falso documentário, e nesse filme aqui tem uma pegada bem interessante porque ele é interativo. Então a protagonista, essa mãe,
que está desesperada, ela se comunica com a gente, conversa diretamente com o público, faz algumas interações propositais, usando através de sons ou até mesmo ilusão de ótica. Então é perfeito para assistir no escuro, até mesmo para atacar a labirintite de vocês, tá? Mas é bem interessante, tem cenas bem assustadoras, não é o filme mais original do mundo, mas tem cenas inusitadas, isso eu posso dizer para vocês, e casa perfeitamente o sobrenatural com o grotesco, que é isso que os asiáticos fazem de melhor, tá? Então é totalmente assim, ó, perfeito para quem gosta de filmes com temáticas sobrenaturais, só que de uma forma muito mais impactante. E para quem quiser assistir, ele tá disponível na Netflix, porque a Netflix comprou os direitos dele para poder ser exibido. E para quem não sabe, a Netflix só fez isso porque ele fez muito sucesso lá na Ásia, principalmente Taiwan, se tornando a melhor bilheteria no ano de 2022 até agora. Falando em found footage, em sexto lugar fica com um filme que provavelmente muitas pessoas irão amar e odiar também. Estou falando de Dashcam, que provavelmente é um dos filmes assim, com esse tipo de recurso mais insanos que já vi na vida. Não estou exagerando, quem assistiu sabe do que eu estou falando. Na história conhecemos Annie, que é uma influencer americana negacionista, cuja maneira favorita de ganhar engajamento nas redes sociais é inflamando tópicos e ofendendo outras pessoas. Porém, após se sentir frustrada e sozinha durante a quarentena, ela decide viajar para Londres e visitar um amigo das antigas chamado Stretch. Só que por conta do seu comportamento extremamente irresponsável, ela se coloca e coloca a vida de outras pessoas em risco em uma noite aterrorizante registrada através de suas lives. Dirigido por Rob Savage, que também dirigiu um grande viral chamado Host, provavelmente muitas pessoas conhecem. Esse é o novo trabalho dele, que traz um filme bem diferente e que provavelmente muitas pessoas irão odiar, porque tem uma das protagonistas mais odiáveis da história do cinema, sem exageros, mas isso é proposital, porque aqui a gente tem essa personagem da Annie, que é uma pessoa extremamente intragável, negacionista, é assim, é cabulosa, chega a ser até caricata em vários aspectos, mas isso é proposital porque dá uma noção de loucura maior dentro da narrativa da história, dá uma liberdade maior para o diretor, porque ele traz várias alegorias dentro dessa narrativa, e muitas pessoas podem dizer que não tem muito fundamento, que é um filme totalmente sem sentido, mas não, tá, gente? Na verdade, ele tem uma crítica social por trás, principalmente envolvendo o personagem da Annie, e tem uma senhora que entra dentro desse contexto, que faz uma alusão aos imigrantes, tanto na parte da Europa quanto nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma resenha sobre ele aqui no canal, vou deixar nos cards logo acima, para quem quiser dar uma conferida e entender um pouco melhor sobre a minha opinião sobre esse filme. Mas o que eu mais gosto desse filme é a capacidade do Rob fazer um filme tão bem feito tecnicamente, com pouco, e fazendo efeitos práticos assim, gente, porque eu trabalho com maquiagem de efeito prático, então eu fiquei abismado com o talento dele, desde Rush até esse filme, porque é impecável o trabalho dele em efeitos práticos, a direção. É um filme muito tenso, com várias coisas loucas que acontecem, tem toda uma liberdade, mas tem uma coisa ali por trás dentro daquela alegoria, não é totalmente gratuito. É um filme muito insano, tá? Pra mim é um filme muito bom. Eu sei que muita gente odeia, que muitas pessoas não gostaram, mas na minha humilde opinião é um baita filmaço e que traz uma experiência incrível para quem for assistir. E quem quiser conferir essa maravilha também terá que procurar na internet. Partindo agora para o nosso top 5 com os melhores filmes de terror lançados até agora. O próximo filme se chama Fresh, que me surpreendeu muito pelo seu contexto, extremamente divertido, crítico e bem ácido. No longa conhecemos Noah, que após uma grande frustração em encontros através de aplicativos, acaba conhecendo o sedutor Steve dentro de um mercado aleatoriamente, com quem acaba se envolvendo. E logo após o primeiro encontro, Noah aceita o convite de Steve para passarem um final de semana juntos. Contudo, o momento a sós mostrará como seu novo companheiro tem escondido alguns segredos obscuros. A todas as pessoas carentes que estão assistindo esse vídeo, pelo amor dos seus pais, de pessoas que se importam com vocês,
tomem cuidado, tá, gente? Sério mesmo, porque esse filme é como se fosse um conto moderno sobre essa era superficial de encontros virtuais com pessoas desconhecidas, e a gente pode encontrar um assassino até mesmo dentro de um mercado. E a crítica mais específica desse filme é com relação às mulheres, o que elas passam, principalmente envolvendo a perspectiva de alguns homens que tratam elas literalmente como se fosse um pedaço de carne. Então ele aborda essas temáticas, mas de uma forma bem diferenciada, porque ele transita em diversos gêneros. Ele começa como um romance bobinho, divertido, depois vai para algo mais tenso e depois vai para algo bem mórbido, com cenas angustiantes que eu posso dizer para vocês. Não vou contar muito porque vocês precisam assistir, mas é sensacional. A Mimi Cave fez uma estreia incrível aqui, tanto na parte da direção quanto na parte do roteiro também. E esse filme é impecável em todos os sentidos, fora que tem um ótimo elenco com o Sebastian Stan e a Daisy Edgar Jones, que tem uma química incrível, estão ótimos nessa loucura que é muito boa de assistir, divertida, fora que deixa a gente bem aflito, porque tem algumas cenas que não são mostradas, que deixam em off pra gente ficar imaginando o que tá acontecendo. Tem algumas sátiras, tem um pouco de humor ácido também. Eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar. E pra quem quiser assistir, tem ele disponível na Star Plus, ou vocês também podem procurar na internet. E ocupando o quarto lugar fica com The Cursed, um filme que infelizmente pouquíssimas pessoas também não conhecem ele, mas tenho certeza que se ele fosse para o cinema seria um enorme sucesso, porque esse filme é muito bom, principalmente para quem gosta de um terror raiz. A trama se passa no final dos anos de 1800, com a chegada de um patologista em uma vila remota, onde sua função é investigar o ataque de um animal selvagem contra um jovem encontrado mutilado na floresta. E o trabalho dele é tentar descobrir se o que foi feito com a vítima foi causado por um humano ou uma criatura. Não sei se posso considerar esse filme como um dos mais violentos do ano, porque isso vai ficar a cargo do segundo filme da lista, que vocês vão descobrir logo a seguir. Mas posso dizer que ele é bastante violento, tá? Tem muito gore, bem grotesco, e tudo isso feito apenas com maquiagem prática, o que ganha muitos pontos comigo. Mas não é só nessa praça que ele ganha pontos, não. Na verdade, o roteiro dele é bem original, bem diferente da narrativa que a gente está acostumado a assistir envolvendo lobisomens, com uma pegada mais cósmica. Então ele é um filme que tem uma estética, uma direção de arte, ó, primorosa. Confesso pra vocês que ele é bem denso, tem toda aquela aura extremamente pesada o tempo todo, tem uma densidade extrema, é muito acinzentada a fotografia, tem cenas pesadíssimas que não poupa nem o elenco infantil. É um baita filmaço, um baita filmão mesmo de terror, aquele terror raiz, como eu costumo dizer, que todo mundo irá gostar, tá? Esse filme é sensacional e vocês precisam conferir o quanto antes, tá? E para poder assistir esse filme, basta procurar na internet. E agora chegou aquele momento do top 3. Em terceiro lugar, fica com um filme diretamente da Finlândia chamado Hatching, que me pegou de jeito porque ele foge totalmente dessa bolha convencional de filmes de terror e tem uma proposta assim que eu vou dizer pra vocês. É pesado, é grotesco e tem uma mensagem muito importante por trás. No longa conhecemos Tinja, uma jovem ginasta que tenta desesperadamente agradar sua mãe, uma digital influencer que almeja passar a imagem de uma família perfeita através das redes sociais. Mas em uma noite, Tinja encontra um estranho ovo no meio da floresta, perto de sua casa, e decide acolher ele e esconder dentro do seu quarto. Só que o ovo não para de crescer e logo ele se eclode, saindo uma criatura híbrida de pássaro com humano de dentro dele. Quem ainda não assistiu esse filme deve estar se perguntando, mas que porra é essa, gente, de premissa? Porque é muito louco. Sim, é muito louco. Eu acho essa obra extremamente genuína e original, tá? Eu acho de uma sensibilidade incrível.
Eu sei que algumas pessoas não gostam mais de filmes com essa pegada de alegorias, que tem uma mensagem por trás, mas esse me pegou de jeito pelo fato da construção dele ser extremamente mórbida e ao mesmo tempo dramática e eficiente. Um exemplo é que a Tinja, essa jovem, vive dentro de uma família totalmente disfuncional, que tenta passar aquela imagem de família perfeita, e ela se sente muito solitária, acaba resgatando esse ovo, e esse ovo começa a crescer e fica um ovo gigante dentro do quarto dela, para vocês terem noção que nem os pais dela descobrem que tem um ovo enorme lá dentro. E daí sai essa criatura híbrida, que é metade pássaro e metade humano, e a partir daí vai acontecendo várias alegorias de coisas chocantes, tá? Envolvendo até violência com animais, então já fica avisado para quem não gosta. Mas é um filme que tem uma proposta muito singular, porque essa criatura tá totalmente vinculada ao emocional de Tinja, então tudo que ela sente medo, todos os conflitos internos, meio que a criatura faz algo terrível com as pessoas que afligem ela de algum modo. Fora que tem toda a questão da relação dela com a mãe dela, por ela ser uma ginasta e querer que a filha realize o sonho da vida dela por ela. Enfim, esse filme é incrível e foi o primeiro trabalho da diretora e também roteirista Hannah Bergon, que estreou esse filme incrível. Eu tô muito ansioso para poder conferir os outros trabalhos dela. Simplesmente perfeito. Confesso que foi muito difícil fazer esse top 3, porque esse com certeza é um dos melhores filmes do ano para mim, em todos os sentidos. E assim, vocês precisam conferir, ele é pouquíssimo conhecido também, e para poder assistir aquele mesmo modo, vocês também terão que procurar na internet. E em segundo lugar fica um dos filmes mais pesados e perturbadores do ano, e provavelmente um dos filmes envolvendo zumbis mais insanos que já vi na vida. Estou falando de A Tristeza, outro filme vindo diretamente de Taiwan. Na trama acompanhamos um jovem casal que se chama Jim e Kate, que acorda em um dia aparentemente comum, onde Kate vai para o trabalho. Só que no meio desse percurso, por causa de um vírus que circula na cidade, várias pessoas se transformam em sádicos, insanos e sanguinários. Fazia um bom tempo que eu tava na espera desse filme, porque ele é basicamente inspirado em uma das HQs mais pesadas de todos os tempos, que se chama Crossed. Provavelmente algumas pessoas conhecem. Então aqui os zumbis é totalmente diferente daqueles que a gente tá acostumado a ver, comendo cérebros ou o corpo das outras pessoas, enfim. Na verdade é tipo um vírus que espalha dentro dessa cidade, lá em Taiwan. E esse vírus faz com que as pessoas coloquem para fora todos os seus desejos mais obscuros. Então tem de tudo aqui. Tem coisas que eu não posso falar porque senão esse vídeo é capaz de ser censurado. Mas posso dizer para vocês que é muito, mas muito grotesco, tá, gente? Acontece cada coisa aqui e olha que ele tem um limite para não ultrapassar, porque é muita coisa bizarra. É sangue jorrando para todos os lados, é assim, não dá tempo para o telespectador respirar. A gente acompanha a saga desse casal, um tentando encontrar o outro, é uma loucura sem fim. E assim, a única coisa que eu posso resumir ele é que ele é um terror de primeira, que provavelmente vai agradar todo mundo, quase todo mundo, porque tem pessoas que não gostam, isso é normal, mas pra quem gosta de terror, esse filme aqui, ó, é quase unânime que a maioria irá gostar, certo? E pra quem quiser assistir essa maravilha, terá que procurar na internet. E pra finalizar, o primeiro lugar, que pra mim, na minha humilde opinião, é um dos melhores do ano, até o momento, pelo menos nesse primeiro semestre, é o filme X, que pra mim é o mais completo de todos, que tem uma trama muito bem elaborada, e vou estar explicando melhor pra vocês o motivo de achar esse filme tão incrível. A trama se passa em 1979, acompanhamos um grupo de jovens cineastas que partem para uma zona rural no Texas, com o intuito de fazer um filme adulto, mas quando seus anfitriões reclusos e idosos os pegam em flagrante, o grupo se vê obrigado a lutar pelas suas próprias vidas.
Quem não concorda comigo, que me perdoe, mas acho o X o melhor filme de terror do ano até o momento, por conta da sua proposta, além de fazer uma grande homenagem a grandes clássicos da década de 70 e 80, como Massacre da Serra Elétrica, tem Devorado Vivo, também do Tobe Hooper, que foi lançado em 76, se não me engano, até mesmo Influência dos Anfitriões, lançado em 87, fora que ele traz essa premissa do pré-slasher. Para quem não sabe, existiu o pré-slasher antes do slasher, porque o slasher de verdade surgiu em Halloween com aqueles clássicos clichês que a mocinha tem que ser virgem, ou quando os jovens usam drogas ou fazem sexo, acabam sendo mortos. E esse tipo de clichê durou durante anos até chegar a franquia Pânico, de fato, que deu uma mudada no gênero e tudo mais. Mas antes tinha o pré-slasher, que no caso era o Massacre da Serra Elétrica, onde os protagonistas, onde a Final Girl, né, não tinha essa questão moral na característica do seu personagem. E X é tudo muito proposital, porque é justo um grupo de cineastas ali fazendo filme pornô, e o que é legal nele é que ele não sexualiza somente o corpo das mulheres, mas também dos homens. É um filme que faz uma baita crítica também à década de 70, que foi extremamente conservadora, e ainda por cima consegue construir uma história totalmente original, envolvendo esse casal de idosos, principalmente a idosa que é a grande vilã da história, que tem uma relação com o corpo também, que tem um problema com a idade, e vê aquelas jovens. Então é tudo muito bem feito tecnicamente, a história, os núcleos são muito bem criados, principalmente feminino, que mesmo elas não tendo comportamento socialmente aceitável na época, todas elas tinham sonhos. Assim, o Ti West é um diretor que eu sou muito fã. Pra mim ele conseguiu construir um slasher perfeito. Eu tô louco pra conhecer a prequela que vai ser lançada ainda esse ano. Tô torcendo pra que isso aconteça, que vai mostrar como tudo isso aconteceu. Fora que a maquiagem prática, eu preciso citar aqui pra vocês que a maquiagem prática desse filme é incrível, porque o personagem da velhinha também é interpretado pela Mia Goth, que também tá incrível no personagem dessa velhinha. Ela interpreta muito bem, eu sempre torci muito por essa atriz. Então pra mim é um filme muito completo em todos os setores, consegue criar um núcleo, consegue criar algo original, consegue fazer isso com maestria, consegue criar aquele suspense linear, crescente aos poucos. Tem muita gente que acha que esse filme é lento, mas pra mim é fundamental, até mesmo para a experiência ser mais imersiva e melhor ainda, fora que as cenas são bem originais, principalmente a cena do lago, que é algo inesquecível. Filmaço, filmaço, filmaço que vocês precisam conferir. E para quem quiser assistir, é outro que vocês terão que recorrer na internet. Bom, carniceiros, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui e ativa o sininho, porque eu posto conteúdo desse tipo toda semana. Compartilha para quem gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Porque é feito com muito carinho para vocês terem uma ideia. Esse vídeo foi muito difícil de gravar, tá? A gente tá aqui desde 1h da manhã, né, até às 6h, para vocês terem ideia, porque o celular acabou a bateria, a gente teve que carregar ele, a memória encheu tudo, eu tive que descarregar no computador. Então, por favor, deixa pelo menos aquele like, comenta aí nos comentários se você gostou do vídeo, porque isso ajuda muito aqui no engajamento do canal, tá bom? E deixa também aí o nome do seu filme favorito de terror do ano até agora, tá? Compartilha aí sua opinião, que é muito importante pra gente. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até a próxima.